Se alguém brincou com o seu coração e saiu ileso, talvez você ainda não tenha percebido. A conta sempre chega. Enquanto você aprendeu a se reconstruir no silêncio, quem feriu agora enfrenta a própria consciência, tentando curar vazios que não se fecham. Este vídeo é sobre esse ponto de virada, quando a dor muda de lado e a verdade aparece sem avisar. Aqui você vai entender por que não foi perda, foi livramento. Vamos falar sobre justiça emocional, amadurecimento, autocontrole e o poder de seguir em frente sem precisar provar nada a ninguém. Se você assistir até o final, vai ganhar clareza, força interior e uma nova forma de enxergar tudo o que aconteceu. Não como derrota, mas como crescimento. Você já se sentiu usado, descartado ou desvalorizado por alguém que hoje parece pagar o preço em silêncio? Já percebeu que, enquanto você evoluiu, essa pessoa ficou presa no próprio caos? Então, fique comigo até o final. Curta o vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e, quando terminar, acesse o material exclusivo que está no comentário fixado. Ele pode ser exatamente o empurrão que faltava para a sua virada. Quem entra em um jogo emocional quase sempre acredita que está vencendo. No começo, tudo parece controle, poder, vantagem. A pessoa sente que pode ir e voltar, prometer e sumir, se aproximar e se afastar sem consequências. Só que o que ela chama de vitória, na verdade, já é o primeiro passo da própria armadilha. Brincar com o sentimento do outro dá uma falsa sensação de superioridade. É como se o ego fosse inflado a cada reação que provoca, a cada lágrima que arranca, a cada expectativa que quebra. Por fora, parece força. Por dentro, é apenas medo disfarçado de domínio. O problema é que jogos emocionais não têm replay. Cada atitude deixa marcas, e quem joga raramente percebe que também está se ferindo. Enquanto ri da dor alheia, essa pessoa vai se acostumando com relações superficiais, vazias, onde ninguém permanece de verdade. Existe um momento silencioso em que a suposta vantagem começa a virar peso. O encanto de controlar desaparece e sobra apenas o vazio. A pessoa passa a precisar de mais estímulos, mais atenção, mais validação, porque nada mais satisfaz como antes. Quem manipula sentimentos costuma confundir intensidade com conexão. Acha que provocar emoções fortes é sinônimo de vínculo, quando na realidade só está treinando o outro a ir embora. E quando o afastamento acontece, o choque é inevitável. Enquanto isso, quem foi ferido começa um processo que o outro não vê. Entre dores, quedas e silêncios, nasce algo novo: consciência, força, limites. E é exatamente aí que o jogo muda de lado, mesmo que ninguém anuncie isso. A armadilha se fecha quando quem brincou percebe que perdeu acesso ao que era genuíno. Não há mais respostas, nem reações, nem tentativas. O silêncio que antes parecia indiferença, agora se transforma em ausência definitiva. Nesse ponto, o ego já não protege mais. A pessoa começa a revisitar escolhas, palavras ditas, atitudes impensadas, e percebe tarde demais que confundiu liberdade com descuido e poder com irresponsabilidade emocional. O que parecia vitória era só uma fuga bem disfarçada, fugir de compromisso, de profundidade, de verdade. Mas fugir cansa, e chega um momento em que não há mais para onde correr. É assim que o jogo emocional revela sua verdadeira face. Não há vencedores. Há aprendizados dolorosos para quem foi ferido e consequências silenciosas para quem achou que estava no controle. Esse tipo de jogo deixa marcas que não desaparecem quando a história termina. Quem machuca costuma seguir acreditando que nada aconteceu, que foi apenas mais uma situação superada. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. Emoções ignoradas não somem. Elas se acumulam.
Com o tempo, a pessoa começa a sentir um desconforto estranho. Não é saudade exatamente, nem culpa assumida. É uma inquietação interna, como se algo estivesse fora do lugar. Mesmo cercada de pessoas, surge uma sensação constante de vazio. A consciência trabalha em silêncio. Ela não acusa de imediato, mas cobra aos poucos. Em momentos de quietude, lembranças retornam sem pedir permissão. Frases ditas sem cuidado, atitudes frias, decisões tomadas por ego reaparecem quando menos se espera. Muitos tentam fugir disso, ocupando a mente, entrando em novas relações, mantendo-se sempre distraídos. O problema é que nenhuma dessas distrações resolve o que foi quebrado por dentro. O incômodo continua ali, esperando atenção. Enquanto isso, a comparação começa a surgir. A pessoa olha para o outro, aquele que foi ferido, e percebe mudanças. Mais firme, mais distante, mais inteiro. E essa diferença incomoda mais do que qualquer discussão antiga. O peso aumenta quando se entende que certas portas não se reabrem. Não porque o outro não quis perdoar, mas porque seguiu em frente. E essa constatação dói, pois revela que a perda foi real. Nesse ponto, surge algo difícil de admitir. A dor que se tentou ignorar agora pede cuidado. Quem causou começa a lutar para curar o próprio coração, sem saber exatamente onde ele se partiu. A solidão deixa de ser escolha e passa a ser consequência. Não há mais aplausos, nem atenção fácil, apenas o eco das próprias decisões, que agora exigem maturidade para serem enfrentadas. É nesse estágio que muitos percebem que ferir alguém nunca foi sinal de força. Foi apenas uma forma imatura de lidar com as próprias fragilidades. E assim, sem alarde, o jogo emocional se transforma em um processo interno doloroso, onde quem parecia intocável passa a enfrentar batalhas que ninguém mais vê. Existe um ponto silencioso em toda a história mal resolvida em que a dor muda de endereço. Não acontece com anúncio nem com cena dramática. Simplesmente chega o dia em que você percebe que não dói mais como antes. E essa constatação, embora discreta, marca uma virada poderosa. No início, o sofrimento era intenso porque havia expectativa, esperança e apego. Mas à medida que o tempo passa, algo se ajusta por dentro. A ferida deixa de ser aberta e vira aprendizado. Você começa a respirar melhor, a pensar com mais clareza, a recuperar partes suas que tinham sido deixadas para trás. Enquanto isso, do outro lado, a ficha demora a cair. Quem feriu continua acreditando que tudo está sob controle, até perceber que perdeu o impacto. Não há mais reações, mensagens, nem tentativas, e essa ausência começa a incomodar mais do que qualquer confronto antigo. O silêncio que você escolheu não é fraqueza, é proteção. Ele cria espaço para reorganizar emoções, redefinir limites e entender o próprio valor. Sem perceber, você deixa de viver em função do que aconteceu e volta a viver por si. Já quem brincou com sentimentos passa a sentir um vazio estranho. Aquela pessoa que antes estava sempre ali, mesmo ferida, agora não está mais. E é nesse contraste que surge a inquietação. Algo importante se perdeu. A dor, então, começa a se deslocar. Não porque você desejou isso, mas porque o processo seguiu seu curso natural. Quem cresceu emocionalmente deixou de carregar o peso. Quem evitou sentir agora precisa enfrentar. Esse momento é decisivo porque não há mais como voltar ao estado anterior. Você mudou, não no sentido de endurecer, mas de amadurecer. E isso redefine completamente a dinâmica entre vocês, mesmo sem nenhum contato. A ausência de sofrimento em você se transforma em um espelho incômodo para o outro. Mostra que a ferida não era tão unilateral quanto parecia. Mostra que seguir em frente é possível e real. A partir daí, quem machucou
Começa a lutar com pensamentos que antes ignorava. Questionamentos surgem, arrependimentos aparecem e a ideia de perda toggle deixa de ser abstrata. Esse é o instante em que muitos percebem, tarde demais, que enquanto você aprendeu a se reconstruir, eles ficaram presos tentando entender quando exatamente perderam alguém que nunca imaginaram perder. Depois que a dor muda de lado, começa um esforço silencioso para disfarçar o que está acontecendo por dentro. Por fora, tudo parece normal. Sorrisos, rotina, novas companhias. Mas por trás dessa aparência, existe uma ferida aberta que nunca recebeu o cuidado certo. Muitos tentam fingir que está tudo bem, porque admitir o contrário exigiria encarar escolhas mal feitas. E encarar isso dói. É mais fácil seguir em frente de maneira superficial do que admitir que algo foi perdido por irresponsabilidade emocional. Essa ferida não cicatriza porque não foi reconhecida. Emoções ignoradas não se curam sozinhas. Elas se transformam em ansiedade, irritação constante, insatisfação sem motivo claro. A pessoa sente que algo falta, mas não sabe exatamente o que. Surge então a necessidade de substituição. Novas relações aparecem rápido demais, não por conexão, mas por distração. O problema é que ninguém consegue ocupar o lugar do que foi verdadeiro, e cada tentativa frustrada aprofunda ainda mais o vazio. Existe também o medo do silêncio. Quando não há barulho externo, a mente começa a cobrar. Lembranças surgem sem convite, comparações aparecem e a ausência do que foi perdido fica impossível de ignorar. Enquanto isso, você segue em outro ritmo. Não porque esqueceu, mas porque aprendeu. A diferença entre quem elaborou a dor e quem fugiu dela começa a ficar evidente, mesmo que não seja dita em voz alta. Essa ferida escondida se manifesta em pequenas atitudes. Falta de paciência, desconfiança excessiva, dificuldade de se entregar. São sinais de alguém que tenta amar, mas não sabe mais como. O mais difícil é perceber que o tempo não resolve o que a consciência evita. Ele apenas expõe, e quanto mais se tenta esconder, mais a ferida se mostra, pedindo atenção. Não é punição, é consequência emocional. Quando se machuca alguém de verdade, algo dentro também se quebra, e ignorar isso só prolonga o processo. Por isso, quem brincou com sentimentos acaba lutando para curar uma dor que não sabe nomear, mas que insiste em lembrar todos os dias que certas perdas não têm retorno. Curiosamente, não foi uma discussão que marcou o afastamento definitivo, mas a ausência dela. O silêncio que você escolheu não veio para provocar, veio para preservar. Ainda assim, ele se torna ensurdecedor para quem esperava explicações, reações ou até mesmo implorar por atenção. Ao contrário do que muitos pensam, o silêncio não é vazio. Ele carrega respostas que não precisam ser ditas. Quando você para de argumentar, de justificar e de se explicar, algo muda no controle da situação. O jogo deixa de existir porque não há mais jogadores. Para quem machucou, essa falta de reação é desconcertante. Não há como rebater, não há como inverter a culpa, não há como alimentar o próprio ego. O silêncio tira o palco e desmonta a narrativa que a pessoa criou para se sentir confortável com o que fez. Enquanto antes havia conflito, agora há distância. E a distância obriga a pensar. Sem acesso direto a você, o outro passa a preencher os espaços com suposições, arrependimentos e perguntas sem resposta. O silêncio também revela crescimento. Ele mostra que você não precisa mais provar nada, nem convencer ninguém do seu valor. Essa postura incomoda porque expõe maturidade emocional, algo que nem todos estão preparados para encarar. Do lado de fora, pode parecer indiferença. Por dentro é decisão. Decisão de não se colocar novamente em um lugar onde houve desrespeito.
E essa escolha muda completamente a dinâmica da relação. Quem esperava gritos encontra calma. Quem esperava dependência encontra autonomia. Esse contraste cria um impacto profundo, porque quebra expectativas antigas e força uma revisão de comportamento. É nesse ponto que muitos percebem que perderam algo importante não quando houve o erro, mas quando você parou de reagir a ele. O silêncio, então, se torna um espelho desconfortável. Ele reflete tudo aquilo que foi ignorado, minimizado ou tratado como exagero. E agora não há mais como fugir dessa reflexão. Por isso, o seu silêncio dói mais do que qualquer confronto. Não porque machuca, mas porque esclarece. Ele mostra que você seguiu em frente, enquanto o outro ainda tenta entender o que aconteceu. Há quem siga adiante rápido demais, como se a pressa fosse prova de superação. Novas rotinas, novos rostos, novas histórias. Por fora, tudo indica que ficou no passado. Por dentro, porém, algo insiste em puxar de volta para o que não foi resolvido. A consciência não se deixa enganar por aparências. Ela não se impressiona com sorrisos forçados, nem com discursos de indiferença. Quando o silêncio chega e não há ninguém por perto, ela cobra coerência entre o que foi vivido e o que se tenta negar. Muitos espectadores vão se reconhecer aqui. Já tentou fingir que estava bem só para não sentir? Já entrou em outra relação esperando que ela apagasse a anterior? Já se convenceu de que já passou, mesmo sentindo um aperto inexplicável em certos momentos? O problema da fuga emocional é que ela exige manutenção constante. É preciso estar sempre ocupado, sempre distraído, sempre provando algo para si e para os outros. E isso cansa. Cansa porque não é verdadeiro. A ilusão de seguir em frente se quebra quando surgem padrões repetidos. As mesmas brigas, os mesmos afastamentos, a mesma sensação de vazio. A história muda de cenário, mas o sentimento permanece intacto. Enquanto isso, quem encarou a dor de frente sente algo diferente. Leveza. Não porque esqueceu, mas porque elaborou. Essa diferença é sentida, mesmo sem palavras. E ela incomoda profundamente quem escolheu evitar. A consciência age como um espelho interno. Ela mostra quem você foi quando ninguém estava olhando. E quando houve brincadeira com sentimentos, esse reflexo aparece nos momentos mais inesperados. Talvez você que está assistindo já tenha sentido isso. Uma lembrança que surge do nada, um arrependimento silencioso, uma sensação de perda que não dá nome. Nada disso é coincidência. É a mente pedindo alinhamento. Seguir em frente de verdade exige coragem. Coragem para assumir erros, aceitar perdas e aprender com elas. Quem pula essa etapa fica preso em um movimento circular, sempre andando, mas nunca saindo do lugar. Por isso, a ilusão funciona para o mundo externo, mas não para quem vive por dentro. A consciência sempre sabe quando algo foi deixado para trás sem ser resolvido. E é exatamente nesse ponto que muitos percebem. Fingir que passou não cura. Apenas adia o encontro inevitável com aquilo que foi quebrado e que agora pede atenção. Chega um instante em que a comparação se torna inevitável. Não importa quantas pessoas passem, quantas histórias comecem ou quantas tentativas sejam feitas. Nada encaixa da mesma forma. E é aí que nasce a percepção mais dolorosa. O que foi perdido não era comum. No início, a ideia de substituição parece simples. Afinal, pessoas vêm e vão. Mas com o tempo, fica claro que conexões verdadeiras não obedecem à lógica da troca. Elas carregam história, entrega, presença real, coisas que não se replicam. Muitos tentam preencher o espaço com alguém novo, mas acabam apenas evidenciando o vazio. Cada detalhe diferente vira comparação. Cada ausência lembra o que foi desperdiçado. E essa constatação não vem de uma vez, ela se constrói lentamente.
Enquanto isso, você já não ocupa mais esse lugar. Não porque alguém tomou, mas porque você seguiu adiante. A diferença é que agora você não está disponível para ser encaixado em tentativas rasas. O mais desconfortável é perceber que a perda não aconteceu quando você saiu, mas quando deixou de ser opção emocional, quando deixou de ser prioridade, quando deixou de aceitar pouco. Esse reconhecimento chega tarde porque exige humildade. Exige admitir que se errou com alguém que oferecia mais do que se soube valorizar. E nem todos estão prontos para isso. Para quem machucou, essa percepção vem acompanhada de frustração. Não há como voltar atrás, nem como recriar o que existia. O tempo não colabora e o outro já não está no mesmo lugar. Talvez você, que assiste, já tenha vivido algo parecido. Ter sido tratado como substituível até que sua ausência se tornasse definitiva. Esse momento muda tudo. É aí que muitos entendem que não perderam apenas uma pessoa, mas a chance de ter vivido algo verdadeiro. E essa consciência pesa, porque algumas perdas não doem pela falta em si, mas pela certeza de que não haverá repetição. Em algum momento, a pessoa entende que não existe botão de desfazer para certas atitudes. Não importa o quanto o tempo passe, algumas escolhas permanecem registradas. E o mais duro não é o que os outros sabem, mas aquilo que a própria consciência lembra todos os dias. Esse castigo não é barulhento nem visível. Ele se manifesta em pensamentos recorrentes, em cenas que voltam à mente sem aviso, em diálogos internos que nunca aconteceram, mas que agora fazem falta. É o "e-se" constante, o "eu poderia ter feito diferente", o peso de saber que a oportunidade já passou. Viver com isso exige uma maturidade que nem sempre foi construída. Quem brincou com sentimentos geralmente não estava preparado para lidar com consequências profundas. Agiu no impulso, no ego, na conveniência do momento. Só que o tempo transforma impulsos em lembranças difíceis de carregar. Há noites em que o silêncio pesa mais do que qualquer palavra dita no passado. Nessas horas, não adianta justificar, minimizar ou se convencer de que foi necessário. A mente revisita tudo com clareza cruel, mostrando exatamente onde houve falha, descuido ou falta de empatia. O mais doloroso é perceber que o outro seguiu, não por vingança, mas por sobrevivência emocional. Essa constatação tira qualquer ilusão de controle. A pessoa entende que perdeu não apenas alguém, mas a chance de reparar enquanto ainda havia espaço. Esse castigo invisível também se reflete nas novas relações. Surge o medo de repetir erros, mas sem saber exatamente como agir diferente. A culpa não elaborada gera insegurança, e a insegurança cria distância. Assim, o ciclo continua. Enquanto isso, quem foi ferido aprende a confiar novamente aos poucos com mais critério. Essa evolução silenciosa acentua ainda mais o contraste. Um cresce a partir da dor, o outro fica preso ao arrependimento. O tempo, ao contrário do que muitos dizem, não cura tudo. Ele apenas aprofunda aquilo que foi ignorado. Se houve verdade, ele fortalece. Se houve irresponsabilidade emocional, ele cobra. Viver com o que foi feito é um aprendizado duro, porque não há mais plateia nem validação externa. Só resta a própria consciência, exigindo coerência e maturidade. E é aí que muitos percebem que o verdadeiro castigo não é perder alguém, mas ter que conviver com a certeza de que essa perda foi causada pelas próprias escolhas. Enquanto alguns ficam presos tentando entender o passado, outros seguem usando a dor como ponto de virada. O crescimento não acontece de uma vez. Ele se constrói aos poucos, em decisões silenciosas, em limites firmes, em escolhas que antes pareciam impossíveis. E é exatamente isso que te libertou. Você não cresceu porque quis provar algo a alguém. Cresceu porque não dava mais para permanecer no mesmo lugar emocional.
Cada decepção virou aprendizado, cada queda trouxe clareza, cada silêncio ensinou mais do que qualquer explicação longa. Esse processo muda a forma como você se posiciona no mundo. Você passa a enxergar sinais antes ignorados, a respeitar sua intuição e a não aceitar menos do que merece. Não é frieza, é consciência emocional. E isso transforma tudo. Do outro lado, quem evitou esse enfrentamento ficou preso aos mesmos padrões, às mesmas reações, às mesmas histórias que se repetem com nomes diferentes. A falta de evolução cobra um preço alto, estagnação emocional. O contraste começa a ficar evidente. Você avança com mais segurança, mais calma, mais autenticidade. Já não vive em função de agradar ou provar valor. Essa postura incomoda quem ainda depende de validação externa para se sentir inteiro. Muitos percebem, tarde demais, que crescer dói, mas não crescer dói muito mais, porque a vida continua exigindo maturidade, e quem não acompanha fica para trás emocionalmente. Esse crescimento também muda suas relações. Você passa a se cercar de pessoas que respeitam seus limites, que somam, que não brincam com o que é sério. Isso não reduz seu mundo, amplia. Para quem ficou preso, essa mudança é difícil de aceitar. Surge a sensação de ter sido deixado para trás, mesmo sem abandono direto. A verdade é que você apenas seguiu o seu processo. Crescer é assumir responsabilidade pela própria cura. É parar de esperar que o outro mude. É entender que a libertação começa quando você escolhe evoluir, mesmo que isso signifique caminhar sozinho por um tempo. E é assim que o crescimento te solta das correntes do passado, enquanto quem evitou esse caminho continua tentando escapar de dores que só a evolução emocional consegue resolver. Pouca gente está preparada para aceitar que tudo o que fazemos emocionalmente volta para nós de alguma forma. Não como vingança, não como castigo divino, mas como coerência da vida. A verdade é simples e dura. Quem brinca com sentimentos planta confusão dentro de si. Em algum ponto, cai a ficha de que não foi o outro que perdeu demais. Foi quem feriu que perdeu a chance de viver algo inteiro. Essa percepção não vem com raiva, vem com lucidez. E lucidez dói porque não permite mais desculpas. O mais desconfortável dessa verdade é entender que ninguém nos deve nada emocionalmente. Nem perdão, nem segunda chance, nem permanência. Quando alguém vai embora depois de ser ferido, não é frieza, é autopreservação. Aqui muitos espectadores se reconhecem. Quantas vezes você tentou justificar atitudes erradas, dizendo que não era tão sério? Quantas vezes minimizou a dor do outro, achando que o tempo resolveria? Essa conta não some, ela apenas muda de forma. A verdade final também revela algo importante. Maturidade emocional não é não errar, é assumir quando erra. Quem foge disso passa a vida inteira tentando curar feridas que nunca foram tratadas na origem. Enquanto você escolheu crescer, aprender e seguir com mais consciência, o outro ficou preso tentando entender por que nada mais dá certo emocionalmente. E essa diferença não se cria do dia para a noite. Ela é construída por escolhas. Existe um peso silencioso em saber que certas histórias só poderiam ter terminado diferente se atitudes tivessem sido diferentes. Esse peso acompanha quem não soube cuidar do que era real. Nada disso é sobre culpa eterna, mas sobre responsabilidade. A vida amadurece quem aceita olhar para si. Quem se recusa, repete padrões e chama isso de azar. Essa verdade ninguém gosta de ouvir, mas ela liberta. Não foi você que perdeu ao ser ferido. Você ganhou consciência, e consciência muda destinos. Por isso, quando alguém brinca com o coração alheio, acaba enfrentando a batalha mais difícil de todas. Tentar curar dentro de si algo que só o respeito e a maturidade teriam evitado quebrar. Se você chegou até aqui,
é porque essa história tocou em algo profundo dentro de você. Talvez não seja sobre o que fizeram com você, mas sobre o que você decidiu fazer com a dor que ficou. Alguns escolhem repetir padrões, outros escolhem crescer. E só quem viveu de verdade sabe o quanto essa escolha exige coragem. Quero que você escreva nos comentários uma frase que represente sua virada de chave. Pode ser: eu não perco mais quem brinca comigo. Minha paz não é negociável. Ou qualquer frase que traduza o momento que você está vivendo agora. Seu comentário pode ser exatamente a força que outra pessoa precisa para continuar. Lembre-se, quem brincou com seu coração hoje luta para curar o próprio, enquanto você escolheu evoluir. Use essa consciência como combustível, não como peso. A sua dor não te quebrou, ela te lapidou. Obrigado por ter assistido até aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, assista agora ao vídeo que está aparecendo no card e não deixe de acessar o conteúdo exclusivo no comentário fixado. Esse é o próximo passo da sua virada.